Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos na palavra de Deus e, sobretudo, em comunhão e em comunidade, nós cultuarmos a esse Deus bendito, a esse Deus maravilhoso. E é sempre bom nós podermos nos reunir para louvar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos, capítulo 124. Salmos 125, perdão. Salmos de número 125. Você que encontrou, vamos ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra do nosso Deus. E vamos então ler o Salmo 125. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor estará ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Podeis assentar. Oremos mais uma vez. Deus Santo, poderoso, nós suplicamos nessa hora, Deus, a sua intervenção. Ó Espírito Santo, que o Senhor tome cativo cada mente e coração, ó Deus, e derrame da sua palavra sobre nós. Que o culto que prestamos ao Senhor nesta noite seja um culto agradável, em resposta à nossa adoração, ó Deus. O Senhor despeje da graça maravilhosa da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor porque eu sei, ó Deus, que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, ó Deus, pois só Tu tens essas palavras de vida eterna. Por isso suplicamos ao Senhor, ministra aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amados, quero, junto com os irmãos, continuar refletindo nos salmos de romagem, hoje especificamente no Salmo 125. O Salmo 125 não tem, também é um daqueles salmos que não tem autoria clara e expressa, mas é um salmo de grande relevância também. O Salmo 125, como eu falei, faz parte desse grupo dos salmos de romagem, dos 15 salmos de romagem, que fazem então parte do louvor do peregrino, que eram os salmos então e os louvores que o povo de Israel cantava indo em direção a Jerusalém, indo em direção a Sião. O povo então saía do seu lugar em períodos específicos do ano, nas festas, para se reunir em Jerusalém. Então, nessa caminhada, nessa peregrinação, o povo estava louvando ao Senhor. O povo estava louvando ao Senhor. E esses louvores, amados, eles expressavam e expressam inúmeras emoções: alegria, angústia, medo, temor. Mas é interessante ver que em todo o momento da peregrinação, os louvores do peregrino retratam essa realidade. Enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos, estamos louvando ao Senhor. Por isso eu quero convidar os irmãos mais uma vez a nós peregrinarmos com muito louvor. Ao que parece, amados, no Salmo 125, o salmista está indicando que o contexto é de que o povo ou a nação está sob o domínio de um governo ímpio. E diante desse quadro, então, o peregrino está caminhando em direção a Sião. E ele começa, então, num processo de reflexão e meditação. O peregrino está caminhando, está na subida para Sião,
Porque os irmãos sabem que Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar, então ele está na subida, está no caminho. E parece que nessa subida, nesse caminho, ele começa a refletir, ele começa a meditar. E ao refletir e ao meditar, o peregrino ele, então começa a olhar ao seu redor. Começa a olhar para Jerusalém, mas começa a olhar para a cadeia montanhosa que cerca Jerusalém. Então, nesse processo de reflexão e meditação, a olhar para essa bela paisagem, o peregrino, então, ele faz uma declaração e também faz uma oração. Então, perceba comigo no versículo 1, o peregrino fazendo, então, uma declaração. E ele começa na sua declaração dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam, amados, são aqueles que permanecem firmados na palavra de Deus. São aqueles que permanecem firmados e convictos e confiados no Deus que fez aliança com o seu povo. No Deus que fez promessas ao seu povo. E isso, amados, traz estabilidade, segurança para o peregrino diante das adversidades. Mas veja, perceba que não se abalar não significa que o crente se torna insensível diante das adversidades da vida. Pelo contrário, a dor vem, a angústia vem, o sofrimento vem, as lágrimas rolam. Mas ele não se deixa abalar. E esse não se deixar abalar significa que o crente não se desespera. Que o crente não perde a sua fé. Mas que o crente proclama: eu sei em quem tenho crido. Há uma segurança na confiança, amados. E essa segurança advém do fato de que Deus nos protege e nos guarda. E aí, ele parte para o versículo 2, a segunda parte da sua declaração. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Ele faz uma comparação com essa cadeia montanhosa que circunda Jerusalém, demonstrando a ideia de uma firme, inabalável e perene proteção. O peregrino está declarando que Deus protege o seu povo de todos os lados. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amados, o Senhor protege o seu povo fisicamente. O Senhor nos livra da morte. O Senhor nos livra dos acidentes. O Senhor nos livra dos malfeitores. O Senhor tem nos livrado, amados, até quando não temos ciência disso. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos protegeu e nos guardou. A mão do Senhor está sobre nós, está sobre o seu povo, nos protegendo. E assim como Deus protege a nossa vida física, Ele também protege a nossa vida espiritual. Mas antes eu quero lembrar aos irmãos que nós precisamos, amados, entender e tomar ciência e ter essa convicção clara de que se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor a nos guardar, se não fosse o Senhor nos proteger, nós definitivamente não estaríamos aqui. Um dia, quarta-feira, à noite, olha, meu filho tinha 2 meses, alguma coisa assim. E aí, vou para a igreja de moto. Como sai com os irmãos, eu vou de moto porque
ajudava ele a tomar banho, todas essas coisas, e saía de moto pela serra. Pega a minha moto, vou pela serra. E ali no meio do caminho indo para a serra, aquela parte ali do Pardal, né, que fala ali, aquela baixada ali, não é Pardal não, esqueci o nome daquilo lá. Palagá. Uma escuridão danada. Eu perco o controle da moto, a moto vai para um canto e eu caio. E aí ali naquela escuridão, amados, sem telefone, porque é interessante, ali não pega sinal de celular, sem telefone, sem ninguém por perto, só as vacas olhando para minha cara naquela escuridão, a moto fazendo um alvoroço, mas ninguém. E a única coisa que eu pude fazer é pedir ao Senhor que me protegesse, que me desse força. E com muito custo eu consegui levantar, com muito custo eu consegui levantar a moto, com muito custo eu consegui chegar até o hospital. Isso porque o Senhor me protegeu. Há uma semana atrás, Jéssica deixa Oliver na cama e eu deitado na cama fecho o olho. Não lembro absolutamente mais de nada, nem que ele estava do meu lado na cama. De repente, 2 voltas, Oliver cai da cama. A nossa cama é alta, apesar da gente ter tirado os pés. Só acordo com o Oliver chorando no chão da cama. Entre a cama e o guarda-roupa. Provavelmente tem quase 1 metro de altura para uma criança de 6 meses. Deus protegeu, meu filho. Deus nos protege, irmãos. Provavelmente os irmãos aqui têm histórias de proteção de Deus. Nos mais comuns e corriqueiros detalhes, Deus nos protege. Há pessoas, amados irmãos, e vocês sabem disso, que simplesmente escorregam no banheiro, batem a cabeça e morrem. Deus tem nos protegido, irmãos. Deus protege a nossa vida física, mas Deus protege também a nossa vida espiritual. Versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. E aqui eu quero trazer um adendo para nós entendermos esse versículo. É possível que o salmista aqui esteja apontando para um governo estrangeiro injusto e cruel, que oprimia o povo com o seu cetro, e o cetro é a representação do poder e da autoridade do rei. Alguns impérios, irmãos sabem, alguns impérios dominaram sobre Israel. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Assírio, o Império Romano. Então o salmista, ele está olhando para essa realidade de um império injusto, cruel, que está dominando e oprimindo o povo. Mas saiba e lembre-se que Deus, em alguns momentos da história de Israel, entregou o povo para ser dominado, para discipliná-lo, trazê-lo de volta para si e para prová-lo. João capítulo 19, versículo 10. Jesus, num diálogo com Pilatos, está dizendo assim: então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. E Romanos capítulo 13, versículo 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso para mostrar que governos e autoridades instituídas têm razão de ser. Elas existem por um motivo, elas existem com um propósito. E ainda que governos e autoridades ímpias sejam levantadas por Deus, devemos ter claro o fato de que o cetro dos ímpios não permanecerá. Isso significa, amados,
Aquilo que Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 20 e 21, vai dizer: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Amados, isso para mostrar que, a despeito das aflições, das perseguições infligidas no povo de Deus por governos, reinos, impérios, autoridades ímpias, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Essas autoridades, esses governos, esses impérios, são muitas vezes a vara de Deus para o seu povo. É Deus chamando o seu povo: voltem-se para mim. É muitas vezes Deus provando o seu povo para polir mais e mais a fé. Por isso, entenda que qualquer governo, que qualquer autoridade é levantada por Deus, isso tem razão de ser. Mas saiba que Deus continua e permanece soberano. O cetro dos ímpios não subsiste ao cetro de justiça do poderoso Deus. E aí, a parte B do versículo diz: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O salmista está dizendo que Deus não vai permitir tamanha aflição, tamanha perseguição, tamanha crueldade, a ponto de nós nos virarmos contra Ele, a ponto de nós pecarmos contra Ele, a ponto de nós trazermos vergonha ao Evangelho. A ponto de termos que mentir, termos que roubar, termos que enganar, termos que assassinar. Não, amados. Isso, e a Bíblia corrobora nas próprias palavras de Jesus para esse entendimento em Mateus capítulo 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por isso, entenda, amados, que o peso da crueldade, da opressão, da perseguição tem medida certa. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Irmãos, Deus há de nos segurar com a sua mão poderosa, guardando o nosso coração. Deus nos protege fisicamente, Deus nos protege espiritualmente. É Deus que nos segura, amados. É Deus que nos mantém firmes e de pé. Deus nos guarda. Agora, vai para a segunda parte do salmo do peregrino. O peregrino que está subindo, está caminhando, está olhando para a paisagem, para aquela bela paisagem, e está fazendo uma declaração. E a declaração é: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. E após essa declaração, agora, o peregrino começa a orar.
peregrino começa a fazer uma oração. Versículo 4. Faz o bem, Senhor. Faz o bem aos bons e aos retos de coração. Os bons e retos são os que confiam. E o bem aqui é ser moldado por Deus para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. O peregrino está dizendo, amados, que está clamando, está orando, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, para que nós sejamos mais fiéis, mais obedientes, estejamos mais firmes, permaneçamos olhando para o Senhor. E com o ensinamento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, nós vemos que é ser mais parecidos com Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O peregrino está clamando pelo povo de Deus, para que esse povo de Deus seja mais parecido com Cristo. E ele continua na sua oração. Se ele clama, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Aqui não é uma oração contra os malfeitores. O peregrino está deixando nas mãos de Deus os malfeitores e os que se desviam. Porque, amados, os malfeitores e os que se desviam prestarão contas diante de Deus. Mas perceba aqui que o texto mostra pessoas que estão no meio do povo de Deus e andando com o povo de Deus, mas que se desviam ou se desviaram. E aqui o peregrino revela: o Senhor os levará junto com os malfeitores a um destino final. E não se enganem, amados, a despeito de não estar na moda, o inferno é real. Não se engane, o inferno é real. Esse será o destino final de todos os malfeitores e daqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que deliberadamente rejeitam a palavra de Deus, aqueles que querem viver ao seu modo, do seu jeito. 1 João capítulo 2, versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não permanecerão na congregação dos justos. E o salmista e o peregrino está então orando pelos crentes, em favor do povo de Deus, e entregando nas mãos de Deus aqueles que são malfeitores, mas não somente esses, aqueles que estavam no meio do povo de Deus, mas que se desviam. Está entregando a Deus. O salmista
Então vai terminar, amados, com também um clamor ao Senhor: paz sobre Israel. Então, uma declaração e uma oração. E encerra clamando ao Senhor que haja paz sobre Israel. Ele encerra a oração pedindo por paz, para que haja paz sobre nós, que haja paz em nós e que haja paz entre nós. Haja paz sobre nós, a paz de Deus, a paz com Deus. Haja paz em nós, o Espírito Santo de Deus produzindo em nós paz, e haja paz entre nós. E Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que haja paz sobre Israel. Por isso, amados, eu quero concluir lembrando que na nossa caminhada nós precisamos ter esses momentos de reflexão, de meditação, para que haja sempre, constantemente, momentos de declaração, uma declaração de fé. E também haja momentos de oração, o famoso a sós com Deus. Aqui é o peregrino orando, clamando ao Senhor. Mas eu concluo destacando alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, nós manteremos a nossa confiança em Deus firme e sólida ao meditarmos, ao refletirmos e a crermos na palavra desse Deus. Salmo 119, a partir do versículo 147, que diz: levanto-me antes de amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os seus juízos. A importância da palavra de Deus, amados, na vida do crente, para que o crente permaneça confiante, para que a sua confiança em Deus seja firme, seja sólida, para que independa das circunstâncias difíceis, para que ele permaneça confiante, amados. Não é o livro de autoajuda que vai te manter confiante e firme. Não são os bons conselhos de pessoas que você ama. O que vai te manter firme, sólido, diante das aflições, das adversidades da vida, é a palavra de Deus. Porque quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós nos lembramos daquilo que Deus prometeu, nós nos lembramos daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus nos garantiu, amados. É isso que nos mantém confiantes. É isso que nos mantém firmes, é isso que mantém a nossa fé sólida, é isso que nos mantém de pé. Porque, amados, quando nós estamos então diante das aflições, das lutas da vida, dos embates contra o próprio Satanás, e nós nos voltamos para a palavra e lemos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso dá confiança, amados. Isso nos mantém de pé. Porque, a despeito das acusações, a despeito das mentiras, a despeito das falácias, a despeito das perseguições, quando nos voltamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos encoraja, nos vivifica.
e nós permanecemos firmes na nossa peregrinação. Segundo, lembre-se que toda aflição, perseguição, sofrimento, adversidade tem propósito. Não somente propósito, tem prazo de validade. Não somente propósito e prazo de validade, tem medida certa. Tem propósito porque às vezes quando o crente começa a balançar, Deus às vezes usa a aflição para dar uma apertada no crente, para ele se aprumar, como diziam os antigos. Às vezes é para conduzir o crente a se arrepender. Mas tem prazos de validade, amados. É por pouco tempo. Mas, Jonathan, eu ainda estou sofrendo, é por pouco tempo. Mas, Jonathan, eu estou 90 anos sofrendo, é por pouco tempo. Porque Deus tem vida eterna para você. E tem medida certa. Não é nem mais, nem menos do que você pode suportar. E quero lançar a mão do texto de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Isso vai completamente contrário aos ensinos modernos. Porque Tiago está falando, a aprovação é boa. As aflições são boas. Por isso, amados, saiba que a aflição tem propósito, tem prazo de validade e tem medida certa. Mas também saiba, terceiro, ore ao Senhor pela igreja. E saiba que você não está sozinho, irmãos. Muitas das vezes somos conduzidos a uma prática e vida de oração egoísta. Nós nos cercamos no nosso mundinho. Como eu sofro. Como está doendo. Como a minha vida, ó céus, ó vida. A minha vida é muito ruim, a minha vida é muito dura. E amados, nós precisamos parar para refletir um momento e abrir os nossos olhos e olharmos para a realidade da igreja do Senhor Jesus. Saiba que em muitos lugares, tempos como esse, ou lugares como esse, locais como esse, e momentos como esse, não podem existir. Saiba que pregar publicamente a palavra de Deus em muitos lugares é definitivamente proibido. Saiba que confessar publicamente Jesus como Senhor leva à morte. Saiba que tem pessoas sofrendo mais do que você. E o peregrino está orando ao Senhor pela igreja, pelo povo de Deus, pelos irmãos. Isso também traz uma alegria e uma confiança sabendo, eu não estou sozinho. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar vocês. Por isso, amados, ore ao Senhor pela igreja, ore ao Senhor pelos irmãos, e saiba que você não está só. Você está orando pelos irmãos e tem irmãos orando por você. Quarto, para terminar. Talvez, amados, você esteja com os joelhos trôpegos. Talvez você esteja cansado das lutas. Talvez você esteja caminhando, ou talvez você esteja de fato caminhando por caminhos tortuosos, desviado. Deus te chama hoje a tomar uma posição diante dele. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Você que está com os joelhos trôpegos, você que está cansado, Deus hoje te adverte. Levante as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Tome posição, meu irmão, minha irmã. Continue firme. Seja exortado por Deus, seja disciplinado por Deus e receba essa disciplina para que você permaneça caminhando nos caminhos do Senhor. Mas talvez, para quem está no outro lado da turma, que não está somente cansado, que não está somente entristecido, que não está somente com os joelhos vacilantes, mas que deliberadamente está se desviando, está gostando de caminhar por caminhos tortuosos. Provérbios capítulo 4, verso 25, a partir do verso 25, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Há uma advertência aqui, amados. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. A advertência do Senhor Jesus, amados, é: se voltem para Cristo Jesus. Porque, como ensina João 14, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. E a única esperança, amados, de caminharmos em retidão, em caminhos aplanados, em direção a Sião, firmes, de cabeça erguida, é olhando para Cristo Jesus, o único caminho. Lucas capítulo 3, a partir do verso 4, conforme está escrito: no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus.
A salvação que vem de Deus é Cristo Jesus. Ele, amados, pode te conduzir nas veredas da justiça. Ele é o único que pode te conduzir em caminhos nivelados, aterrados. Ele é o único que pode te tirar dos caminhos tortuosos e te colocar no caminho reto. Por isso, eu conclamo nessa noite para que nós oremos para Cristo Jesus, o único caminho. Por isso, irmãos, tenha essa convicção e essa consciência de que os que confiam no Senhor não se abalam. Estão firmes, não se desesperam diante das adversidades, porque sabem que Deus nos protege, Deus nos guarda. Ele é o guarda de Israel. Mas mesmo diante de aflições, de adversidades, circunstâncias difíceis infligidas sobre o povo de Deus, amados, isso tem propósito, isso tem data de validade, mas também tem medida certa. Assim como o peregrino nos ensina por meio desse salmo, amados, a orarmos constantemente pelo povo de Deus, pela igreja de Deus, sabendo que não estamos sozinhos nessa peregrinação. Mas também o peregrino nos encoraja, amados, a colocar a vida dos malfeitores e daqueles que se desviam nas mãos do Senhor. Não somente para que o Senhor imprima juízo, mas que o Senhor traga despertamento e salvação. E ele termina, e mais uma vez digo, que haja paz sobre Israel. Que nós possamos estar em paz com Deus. Que possamos ter o Espírito Santo que produza paz em nós. E que na comunhão do povo de Deus haja paz entre nós, para que possamos caminhar nessa peregrinação em direção ao Sião, louvando ao Senhor. Vamos orar a Deus. Pai Celeste, obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor que tem, ó Deus, nos guardado. É o Senhor que tem nos protegido, ó Deus. É o Senhor que tem nos segurado com a sua mão direita, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor traga despertamento e traga salvação em nosso meio, em nome de Jesus. Ó Deus, que aqueles irmãos que estão passando por lutas, adversidades e estão cansados, que o Senhor possa os fortalecer, ó Deus. Aqueles que estão dormindo, ó Deus, com os joelhos vacilantes, que o Senhor possa despertar, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que estão se desviando, ou que se desviaram, ó Deus, caminhando por caminhos tortuosos, junto com os malfeitores, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e traga salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Para que eles, tão logo, enquanto ainda há tempo, possam, ó Deus, ter o seu entendimento iluminado pela sua palavra e possam correr para os braços do Senhor em nome de Jesus. Mas clamamos, ó Deus, que haja paz sobre Israel. Que a paz do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós. Que a paz do Senhor, ó Deus, esteja em nós. Que a paz do Senhor esteja entre nós. E que na comunhão, ó Deus, dos santos, nós possamos encorajar uns aos outros a permanecer firmes nessa peregrinação, ó Deus, em nome de Jesus. E que a nossa comunhão, ó Deus, possa glorificar ao Teu nome. E que a nossa comunhão possa apresentar aos que estão do lado de fora, ó Deus, como é bom servir ao Senhor.
Como é bom, ó Deus, ser pastoreado pelo Senhor. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. Como é bom ser guardado pelo Senhor. Ó Deus, que essa alegria que inunda o nosso ser, ó Deus, possa encorajar, ó Deus, os nossos irmãos e possa despertar aos ímpios, ó Deus, para que se voltem para o Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio de nós. Continue, ó Deus, nos dando da sua santa palavra, Senhor, para que possamos permanecer firmes, confiantes nessa peregrinação. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.